Olá, bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. O tema que trazemos hoje é justamente um problema social que vem tomando um contorno preocupante. Refiro-me à violência baseada no género. E para debater essa questão, temos no estúdio duas convidadas. A presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a VBG, senhora Vicenta Fernandes, e a coaching Margarete da Luz. Senhoras, olá. Olá. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada. Nós aqui agradecemos. E começamos então por abordar essa questão que tem tomado um contorno de facto preocupante aqui em Cabo Verde e tem afetado muitas pessoas, a maioria delas mulheres. Portanto, os dados publicados pela Polícia Judiciária indicam que no ano 2021 houve um aumento de 478 ocorrências em relação a 2020. Tendo em conta esses dados, começo por si, Presidente da Associação, como é que vê o cenário de Cabo Verde em relação a essa problemática? A problemática da violência baseada no género é uma problemática a nível mundial. E nesses tempos conturbados em que nós estamos a viver, sobretudo com a pandemia do Covid-19, aumentou em todo o mundo o cenário da violência baseada no género, porque os agressores começaram a viver mais intensamente no lar e aí a situação complicou muito mais a questão da violência. Não é novidade para ninguém, se os outros países aumentaram o número, também em Cabo Verde não foge a regra do aumento desse número de casos de VBG. Margarete, como é que vê este cenário aqui em Cabo Verde? Exato, como a senhora Vicente aqui trouxe muito bem, obviamente a pandemia veio aumentar o nível de stress a nível pessoal que todos nós vivenciamos. E isso, obviamente, é um potenciador da violência também baseada no género. Mas quando também esses dados, uma análise que podemos fazer, que esses dados podem não ser necessariamente a indicação de aumento de casos, mas sim de aumento de denúncias. Porque a recolha desses dados normalmente se processa através da Polícia Nacional ou de órgãos de atendimento a vítimas. Portanto, são pessoas que procuram ajuda e que acabam por fazer parte dessa totalidade dos dados. Então, há que se ter algum cuidado, não só aceitando o aumento do nível de stress e também com o devido respeito com que os dados demonstram, mas a razão de ser desse aumento pode, inclusive, ser uma maior confiança nas pessoas, nas instituições de apoio. Citamos aqui, por exemplo, os dados que foram evidenciados pela polícia, são dados que foram recebidos e que foram registados, sem contar com os dados que nem são denunciados, não é assim? Exato. Juntarmos os dados que não são denunciados aos dados denunciados, temos um cenário ainda mais caótico, para Exato. É assim, se formos ver a problemática da violência baseada no género, ela está diretamente ligada à própria construção de género, não é? Sendo que a violência baseada no género é mais um dos efeitos da construção de género. Se formos ver, existem outros dados também que estão ligados à construção de género. Portanto, quando falamos de construção de género, o que queremos dizer? Queremos dizer o conjunto de condicionamentos ou de comportamentos que impomos a seres humanos com base no fato de serem de sexo feminino ou de sexo masculino. Não é? É a imposição desses comportamentos que nos tornam homens e mulheres. E essa própria construção traz em si muita tensão, não é? Porque tudo que um homem pode fazer, a priori a mulher não pode fazer. Tudo que uma mulher pode fazer, um homem não pode fazer. E esses condicionamentos faz com que a própria relação entre o homem e mulher, ou seres humanos do sexo masculino e feminino, seja tenso, mas também tem outras repercussões. Por exemplo, o facto da a maioria esmagadora da população carcerária, ou seja, das pessoas que estão na cadeia, são homens. Isso é mais um efeito da construção de género, não é? O fato das famílias monoparentais serem maioritariamente chefiadas por mulheres é mais um efeito da construção de género, não é? Sendo que a violência, podemos dizer, é como se fosse a ponta do iceberg. É aquele efeito
que têm maior impacto social a nível visível. Não é? Então, isso para dizer que sim, a problemática de género é bastante abrangente e muito mais profunda do que somente a VBG. Senhora Vicenta Fernandes, sabemos que hoje já se fazem 11 anos que existem a lei da VBG e ainda assim continuam a existir casos de VBG aqui no país. Será que tem uma relação com essa construção de género, como acaba de referir Margarete da Luz? Exatamente, é justamente o que a Margarete acabou de dizer, é a construção, é toda uma educação que é todo o patriarcado que nós vivemos, que faz esta construção, que leva o seu tempo para que de facto a sociedade, não só o homem, mas a sociedade comece a entender, a perceber o papel real da mulher e do homem e também da questão da igualdade e equidade do género. Já se passou 10 anos da aprovação da lei da VBG. A Associação Cabo-Verdiana Luta contra a VBG tem um projeto que já está quase no fim, que é um projeto Junto para a Igualdade, que esse projeto, para além de várias outras atividades de formação, um dos objetivos é a avaliação da implementação dos 10 anos da lei da VBG. Já estamos na fase final, esse é o produto que temos dessa avaliação participativa da lei da VBG, esse é o relatório da implementação dos 10 anos da lei da VBG e esse é o roteiro. Com isso, Cabo Verde acabou de ganhar um grande documento onde que todos nós, governo e sociedade civil, devemos conhecer esse relatório e esse roteiro para que de facto trabalhamos mais afincadamente na construção da igualdade de género e não a violência. Temos uma lei muito boa, mas é preciso a sua implementação, é preciso que as pessoas também conheçam essa lei da VBG e que também o que está na lei seja de facto implementada no país. Sabemos das condições que nós temos, do país arquipelágico que nós temos, das condições dos nossos tribunais, das polícias, da sociedade civil, do próprio governo do Estado. Então é um trabalho muito participativo que é muito interessante para começarmos a desconstruir e a valorizar e a potenciar a igualdade de género em Cabo Verde. A maioria das vítimas da VBG têm sido mulheres e muitas vezes as mulheres fazem denúncias e outras vezes fazem denúncias, mas retiram as queixas. Como é que analisam essa situação, essa ação? Agora já as mulheres não podem retirar as queixas com a lei da VBG, porque antigamente as pessoas diziam entre homem e mulher não se mete, entre o homem e a mulher não se mete a colher. Mas agora, essa construção social que exatamente, mas agora podemos meter a colher assim porque passou de um crime semipúblico para um crime público. Não é só a mulher que é vítima da violência baseada no género, é toda a sociedade e as crianças. Quando uma mulher perde a sua vida, tivemos isso recentemente há menos de 3 dias, deixou 3 crianças. O impacto na vida dessas crianças. E quando uma mulher sofre de VBG, vizinhos, amigos, colegas, estão também a sentir essa violência. Não afeta só a mulher, afeta a sociedade. A violência com base no género, mesmo a OMS considerou como uma questão de saúde pública, também uma pandemia. Por isso que é um trabalho que não só o governo, por isso que nós, enquanto associação, enquanto sociedade civil, estamos preocupados nessa temática. Queremos envolver todas as instituições para termos uma resposta mais rápida, mais célere e que todos nós vivemos na paz, na tranquilidade, porque a liberdade é muito cara. E se uma mulher ainda não vive a sua liberdade, não tem o direito à voz, vez e à palavra, ainda não tem liberdade, ainda está uma pessoa encarcerada, não está na prisão, mas está encarcerada mentalmente
culturalmente dentro da sua própria casa ou da sua própria família. Senhora Margarete, como é que vê essa ação da mulher que muitas vezes é agredida pelo companheiro, faz as denúncias, muitas vezes também recorre e desfaz a denúncia? Como é que analisa essa situação? Exato. Aqui eu gostaria de começar também para reforçar um pouco porque é que hoje em dia é um crime público. Como a Vicenta disse-nos e muito bem, trata-se de uma questão de saúde pública e também está ligada a uma problemática que decorre da própria socialização. Portanto, esse processo de construção do que é ser mulher e do que é ser homem é um processo que fere, antes de mais, o princípio da dignidade humana. Isso porquê? Porque o princípio da dignidade humana diz que todos nós temos um valor intrínseco a nós próprios, só por sermos seres humanos, e que este valor exige que tenhamos a liberdade de livremente desenvolver a nossa personalidade. Ora, vejamos, com a construção de género, uma pessoa não pode livremente desenvolver a sua personalidade, porque essa pessoa tem que se enquadrar dentro do que se espera de uma mulher ou dentro do que se espera de um homem. E nessa construção do que é ser homem, o homem é obrigado portanto, dizemos, o menino não deve chorar, o menino deve ser forte. Qual é a implicação disso? Quer dizer que esses seres humanos não têm meios e não têm espaço para expressar as suas emoções. Quando uma pessoa não expressa a sua emoção, é uma pessoa tendencialmente frustrada. Há também esse pensamento que dizem que roupa suja lava-se dentro de casa. Exato. Na briga de mulher e marido não se mete a colher. Exato. Isso são sinais que mostram que estamos perante uma sociedade, uma cultura machista. Exato. Isso aqui, portanto, porque mesmo em Cabo Verde temos um cenário, eu considero pessoalmente um cenário interessante. Não é? A nossa cultura, apesar de termos traços de uma cultura efetivamente que vem de uma sociedade patriarcal, que hoje em dia já não falamos do patriarcado, porque a figura do pai já não tem aquele peso social, então fala-se do homem macho, e quando falamos disso temos que ver que é a sociedade que é machista. Portanto, não é o homem só que é machista, não existe aquele macho que vem e que impõe a sua vontade. Existe toda uma sociedade que reproduz esse poder autoritário do homem em certas áreas e que limita o papel da mulher em outras áreas. Portanto, nós todos fazemos isso, não é? Nós, enquanto mãe e enquanto amigas, ou enquanto pessoa, enquanto cidadã, por fazermos parte dessa sociedade, todos somos de alguma forma influenciados por essa cultura machista. Portanto, uma mãe que dá ao seu filho, porque a construção de género ela acontece inclusive antes do bebê nascer, né? Agora com a baby shower que está na moda, né? Antes do bebê nascer é uma menina cor-de-rosa, é um menino azul, não é? Quando essa criança nasce, eu vou dar uma boneca porque é uma menina. E quando dou uma boneca estou a ensinar o quê? A cuidar. E quando dou uma pistola, o que é que eu estou a fazer? Quando dou a um menino uma pistola. Essa construção de género tem alguma relação com a situação que Cabo Verde se encontra vivendo essa problemática de VBG? Com certeza. Tanto que a nível académico porque podemos ver assim, a construção de género é a causa e a VBG é o efeito. Daí que a implementação da lei, ela não passa só para o tratamento dos casos de VBG, mas a nossa lei prevê muitas medidas de prevenção, de sensibilização, de capacitação, porque é através dessas ações é que vamos combater as causas. Porque quando acontece a VBG, o estrago já está feito, não é? E continuar a combater só a VBG sem mudar a nossa perspectiva de género, não estamos a fazer grandes coisas. Porque, como disse anteriormente, a própria construção potencia a violência. Senhora Vicenta, também vê essa relação entre a construção social e a VBG? Exatamente. É uma das consequências, como a Margarete disse, é a consequência da relação social é que depois
a VBG vem surgindo. Mas nós também temos que pensar o seguinte, é preciso empoderar as meninas e mulheres. Por quê? Muitas vezes, é preciso dizer isso, muitas vezes as meninas ou as mulheres são dependentes ou querem ser dependentes. E quando você é dependente de um homem ou do seu namorado, ou do pai do seu filho ou do seu marido, aí ele sente o poder de fazer o que quer com você. Essa dependência pode também constituir uma causa? Exatamente. Essa dependência também pode constituir uma causa que leva à desigualdade de género e até a VBG. Muitas mulheres estão a sofrer VBG, mas de boca calada. Não falam, não buscam ajuda, porque podem perder o seu rendimento, podem perder o seu pão de cada dia. Temos que trabalhar sobretudo com as meninas. A formação, a dependência, a autoestima da mulher é fundamental para equilibrar a questão da VBG. E a própria construção de género, não é? Se formos ver na nossa sociedade, dizemos assim, a nossa filha, a nossa sobrinha ou amiga, que Deus te dê um bom marido, não é? Portanto, e este bom marido não passa por uma pessoa que te ama, não passa por uma pessoa que te dá carinho. Este bom marido é quem? É a pessoa que tem recurso. Exatamente. E como ele tem recurso, ele vai utilizar a sua mulher conforme ele quiser. Porque eu dou, mas também você tem que receber, porque eu sou o dono de ti. Eu controlo. E muitas vezes, quando os homens perdem, quando as mulheres começarem a entender que a sua liberdade vale tudo, os homens começam a ficar um pouco frustrados, não conseguem lidar com a situação de uma mulher sair da relação. É isso que acontece muitas vezes, o feminicídio. Eu aqui não colocaria o enfoque apenas no homem que dá e que por isso manda. Eu colocaria o enfoque, isso também existe, portanto, se eu sei que és dependente de mim, eu sinto que eu tenho algum poderio sobre ti, mas também pelo fato da própria pessoa que está na relação de dependência, o seu enfoque, se calhar, não é uma boa relação, mas o seu enfoque é garantir esse tal sustento. E não é só um sustento econômico. Vejamos, é também uma questão de status social. Porque dentro da construção de género, um dos papéis marcantes desta mulher construída socialmente é ser boa esposa e ser boa mãe. Portanto, uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, para que ela seja totalmente integrada na sociedade, ela sente a necessidade de ter um marido, não é? E depois de ter um marido, ela tem que ter um filho, não é? Então, assim como por parte do homem, quais são as características marcantes do homem dentro dessa construção? É a questão de ser provedor, portanto, ter aqui o dinheiro para sustentar, é uma questão de ter autoridade, não é? E é uma questão também de virilidade, portanto, de ter várias parceiras, é uma coisa muito bem vista na nossa sociedade, né? Portanto, para evidenciar essa construção de género, podemos ver que a mesma situação é avaliada de forma completamente diferente, dependendo se é uma mulher a estar nessa situação ou se é um homem. Portanto, um homem que tem várias mulheres ou várias parceiras, aí é discutível se isso é uma coisa boa ou não, não é? Mas é visto como, quer dizer, o homem que é assim é visto como basófo, ele pode, né, usando a expressão cabo-verdiana, ele que está manda. Mas uma mulher, se tiver vários parceiros, ela é mais mal vista socialmente. Isso tem a ver com a construção de género, que se por um lado, isso é algo, por exemplo, um dos outros efeitos dessa construção, por exemplo, é como nós somos cegos para a violação sexual de rapazes menores. Por que é que não vimos que isso, se um rapaz de 14 anos tem uma relação com uma menina de 19, não consideramos que seja violação sexual? Por quê? Porque dentro dessa construção de género, o homem tem de ser viril. Quanto mais, melhor. Não é? A sexualidade é uma coisa que, quanto mais cedo ele começar, melhor homem ele será. Mas, se formos ver, é um ser humano
de menor de idade, não é? E a nível jurídico o que conta é esta pessoa já tem consciência suficiente para dar um consentimento, como é que é? Um consentimento, desculpa a redundância, consciente, né? Então, isso aqui é mais uma problemática. Então, aqui para dizer que não é só o homem diz porque eu dou-te, tenho direito, isso acontece sim, mas também porque esta mulher está disposta a aceitar um certo nível de maus tratos ou um certo nível de uma relação não saudável, porque esta relação não é só para ser feliz, essa relação é para preencher um papel social. Esta relação, não é? Porque muitas vezes as solteiras são vistas como pessoas tristes, né? Ah, coitada, é solteira, né? Como se uma pessoa solteira não pudesse encontrar a sua própria felicidade. E muitas vezes as mulheres pensam que sendo elas casadas, já têm um posse. Já têm um posse porque o maior orgulho de uma mulher é casar e ter filhos, não é? Então, muitas vezes passam por esse sofrimento, mas não ficam, não denunciam e aquela mulher é uma mulher mesmo triste por dentro e por fora. Concretamente, em relação ao poder, por que há a lei da paridade? A lei da paridade porque a mulher está em desvantagem em relação ao homem. Porque a mesma construção que nós fomos criados, que a mulher, como a Margarete disse, um homem pode ter mais de que uma ou duas mulheres, é o machão. Não se faz comparação com a mulher. Mas a mulher, nós ensinado que a mulher é um pano branco. Qualquer mancha que cai, fica lá para sempre. E o homem é um pano preto. Pode ter todas as manchas e isso não aparece. E a cultura e a educação que nós fomos, que recebemos durante todo esse tempo. E agora, as pessoas já começaram a perceber, a sociedade já começou a perceber que o desenvolvimento, não há nenhum país no mundo que desenvolve só com os homens. Então, o papel da mulher é fundamental. E basta ver o papel da mulher dentro da casa, dentro da família. O valor da mulher, uma casa sem uma mulher para organizar, para orientar. Temos aqui um sinal claro que a construção de género poderá estar na raiz do problema, mas vamos aprofundar essa questão já na segunda parte. Fazemos agora uma pequena pausa no ponto de vista e já voltamos para mais discussão em torno do tema violência baseada no género. Não saia daí. Vamos continuar com um ponto de vista abordando o tema violência baseada no género. E temos no estúdio a presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a VBG e coaching Margarete da Luz. Então, falávamos da construção social e alguma relação dessa construção social com o VBG. Por favor, senhora Luciana. É toda essa construção social que nós temos é que desfez, sobretudo na questão da VBG, porque a mulher tem que ser submissa. E se você é submissa, automaticamente não pode fazer outra coisa senão ser submissa ao seu marido, ao seu esposo. Toda essa construção veio de longa data. Mas eu me lembro, ainda criança, eu sou feminista porque o meu pai era um feminista, há mais de 40 anos. O meu pai sempre gostava que as meninas também iam à escola como os rapazes. E na nossa zona ele brigava mesmo com os vizinhos de mandar as meninas para a escola para estudar. Porque se você tem um homem que é engenheiro ou que é um advogado, que é um médico, por que a sua filha também não pode ser isso? Então tu mandas o teu filho para a escola para ser um doutor ou um engenheiro e a tua filha para fazer o quê? Para receber ordens? Então eu vivi com essa experiência na minha casa, na minha família, de ter um pai feminista. E eu acho muito importante, quem é feminista, um homem feminista, vive feliz, porque começa a entender, a compreender a vivência da sua família, sobretudo a sua mãe, a sua esposa, a sua filha, irmã, porque nós devemos entender e compreender a dimensão de uma mulher dentro de uma família, a responsabilidade que uma mulher tem, desde a engravida.
de cuidados, da educação. Mas temos um outro problema. Somos nós mulheres que educamos os nossos filhos para ser também um machão. Quer dizer que a mulher também está compactuada. Exatamente, exatamente. Mas agora, não é fácil. A transformação da sociedade não dá de um dia para o outro. É preciso muito trabalho. Há países que já conseguiram essa batalha, já não é uma questão de trabalho, não é uma questão de referências, já é consolidação. Nós ainda em Cabo Verde estamos a trabalhar nessa temática. Estamos a desconstruir a questão de género. A coach Margarete disse uma coisa muito bem, muito bem. A nossa sociedade ainda não está preparada. E como não está preparada, com abordagem, outras abordagens, é que está a acontecer coisas mais graves. Mas o mais grave é as pessoas ainda que sofrem da violência e que compactuam com a situação da violência. Porque também as pessoas não estão a acreditarem, muitas vezes, na nossa justiça. Será que não têm noção que estão num relacionamento abusivo? Muitas vezes têm, mas muitas vezes não têm, porque a mulher é feita para ser submissa. Margarete, acha que a mulher não tem essa noção de que está num relacionamento abusivo e continua ali do lado do suposto agressor? Sim, é isso. Eu acho interessante porque efetivamente temos alguma dificuldade. Partimos sempre de uma perspectiva, não digo que não seja legítimo, na questão de que a mulher é coitadinha e que o homem é o mauzão, não é? Mas se formos ver, aprofundar um pouco mais a questão, primeiro dizemos a sociedade é machista. A sociedade, quem é a sociedade? Somos nós. Sou eu, é a Silvana, é a Vicenta. Portanto, somos nós que temos essa cultura machista. Temos de ver também que a construção de género ela é algo que é mutável. Portanto, em cada contexto histórico, tivemos uma ideia de como é que se deve ser mulher e como é que se deve ser homem. Não é? Mesmo dentro de uma mesma cultura, o que é esperado de uma mulher, por exemplo, que mora na cidade, o que é esperado de uma mulher que mora no interior é diferente. Não é? Portanto, é porque esses papéis de género foram criados para cumprir uma determinada função social. Não é? Portanto, até a época da Revolução Industrial, não se colocava a questão da mulher estar em casa. Porque na altura, efetivamente, todos estávamos bem com o homem ir trabalhar e a mulher ficar em casa. Mas com a Revolução Industrial, não é, que houve um aumento e uma necessidade de mão de obra, não é, a mulher foi obrigada também a ser introduzida no mercado do trabalho. E foi com a introdução da mulher no mercado do trabalho que houve um desequilíbrio nesta divisão. Porque a mulher já ia trabalhar, mas entretanto mantinha toda a sua função doméstica e o homem, por outro lado, mantinha-se isolado desta função. Portanto, o desequilíbrio deu-se com maior força nessa altura. E o movimento feminista, e é algo que eu gostaria aqui muito também de realçar, o movimento feminista, naquilo que herdamos, é um movimento que começou nos Estados Unidos e que houve um momento em concreto, como as mulheres que trabalhavam numa fábrica, porque quando a mulher começou a trabalhar, ela podia ter as mesmas funções e trabalhar as mesmas horas com os homens, mas não recebia o mesmo salário. Um movimento que defende a igualdade entre homens e mulheres. Exato. Esse movimento feminista começou a partir, portanto, já havia essa desigualdade a nível laboral. E nesta fábrica as mulheres também não tinham condições de trabalho. Esta fábrica incendiou-se e morreram muitas mulheres nos Estados Unidos. Então, a origem do movimento feminista veio dali, não é? Portanto, e nessa altura, o que estava-se a procurar é a efetivação de direitos legalmente previstos. Não é o que hoje em dia se chama de feminismo. Eu sou feminista porque se ele sai, eu posso sair. Eu sou feminista... Tem uma questão. Falamos aqui que as mulheres, a maioria das mulheres são vítimas da VBG, mas também os homens são vítimas. A associação, por exemplo,
Já apoiou alguns homens que foram vítimas? Com certeza, com certeza. É um assunto muito importante abordar aqui, porque nós somos uma organização de combate à violência com base no género. E se é com base no género, é homens e mulheres. Mas nós trabalhamos maioritariamente com as mulheres, porque mais de 90% de casos de VBG é denunciado pelas mulheres. Nós temos consciência também que os homens sofrem da violência baseada no género, mas os homens não denunciam. Essa questão de construção. O homem é forte, o homem é macho, o homem não pode rebaixar para ir à polícia para queixar que está a sofrer de violência por parte da sua esposa. Exato. Não, ele não vai. E ele utiliza outra arma, que é a violência, recorre à violência física ou então à violência psicológica, outro tipo de violência. Exato. Aqui eu pegaria neste ponto que, se formos ver, os casos de denúncia são casos de denúncia de violência física. E se formos ver na própria tipificação legal do crime de VBG, não é? Que diz que é no exercício de um poder, quem em razão de género, exercício de um poder, praticar violência, etc, não é? Portanto, se formos ver dentro dessa construção de género, não é? A quem é dado o poder do uso da força? Ao homem. A quem é dado a autoridade? Ao homem. A mulher, o que é dado à mulher? Né? A emotividade, a mulher pode ser emotiva, e vejamos que qualquer ser humano tem emoções. Não é? Portanto, ao bloquearmos um homem de expressar as suas emoções, primeiro, as taxas de suicídio são maioritariamente de homens. Há um tempo atrás havia uma grande diferença a nível de ataques cardíacos, mais homens, não é? Portanto, aqui também conseguimos ver os efeitos negativos da construção de género sobre o homem. Não é? Então, se a mulher é dada a possibilidade de se expressar e ela é vista como submissa e frágil, dentro da perspectiva de género, qual é o tipo de violência que a mulher tem mais acesso? A violência psicológica, certo? Portanto, a mulher que chora e que dramatiza, ou ela também tem o poder de tratar dos afazeres de casa, não é? Então, uma mulher, se ela quer se vingar do seu marido, ela começa a não cozinhar, por exemplo. Ou a cozinhar, numa família menos favorecida, a cozinhar, a fornecer mais alimento ao seu filho do que ao seu marido. Isso também é uma violência baseada no género, mas é uma violência psicológica. E nós, enquanto humanidade, ainda não temos essa sensibilidade, de uma forma geral, para reconhecer o que é uma violência psicológica. Então, sendo que o poder da mulher é mexer com a psicologia, não é? Tivemos uma formação maravilhosa que foi dada por uma associação espanhola, que deixou-me com uma frase que eu achei lindo. Diz assim: nada como a força da manipulação para a manipulação da força. A força da manipulação é o poder da mulher. Ela pode chorar, e ela dramatiza, ela é frágil, não me faças isso, como se ela efetivamente não tivesse uma responsabilidade por aquilo que passa na sua relação. E o homem, não é? Uma vez que é bloqueado da emoção e é imposto, um homem tem que ser autoritário. Um homem que não é muito autoritário é visto como... uma mulher. Sim, é visto como mais para uma mulherzinha, né? Um homem, por exemplo, que evita a confusão. Um homem que não, que perante uma situação na rua, em que uma pessoa está bêbada e que vem que quer lhe agredir, se ele saltar a rua, toda a sociedade diz: este homem é covarde. Talvez esse homem está a ajudar a desconstruir. Exatamente. Se calhar este homem está simplesmente a ser inteligente e a perceber que esta pessoa que está bêbado não tem nada a perder e que ele tem a perder, e ele esteja a conservar a sua integridade física, não é? Mas a nossa construção de género não permite a um homem evitar confusão. Um homem que evita confusão é covarde. Não é? Então, daí que a própria construção de género que potencia que a violência física seja perpetuada pelo homem, porque é a ele que lhe é dado a força, é ele que não tem que falar muito. Não é? Não há aquela frase que diz, o homem diz: eu não falo muito.
não é? Então esse Eles não gostam de falar, falar. eu só imponho, não é? E também é uma... O homem mostra autoridade. Exatamente. Vamos continuar a abordar essa questão daqui a pouco, depois de mais um pequeníssimo intervalo. Não saia daí. Ponto de vista, terceira e última parte, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Lembrando que abordamos aqui a problemática da violência baseada no género. Portanto, conversávamos em relação a que os homens também sofrem a violência, só que sofrem calados. Exato. Margarete, estavas a... Exato, porque pronto, a construção de género, desde o início, ela prejudica a todos, né? Porque eu não posso ser Margarete só por ser Margarete. Eu tenho que ser Margarete com certos comportamentos que me fazem uma mulher socialmente aceitável. E a construção de género afeta, inclusive, a nossa maneira de rir. Não é uma mulher que ri muito, não é muito bem vista. Não é uma mulher que adota uma postura de uma maior autoridade. Por exemplo, uma mulher que é líder numa instituição, muitas vezes essa mulher ela é rigorosa, ela é vista como como má, porque a rigorosidade, a autoridade normalmente é uma característica do homem. E se formos ver por lado do homem, um homem que é muito carinhoso não é muito bem visto socialmente, né? Porque o homem tem que ser austero, ele tem que se apresentar com certo distanciamento, nada lhe toca, nada de sentimentos, não é? Então, a imposição desses comportamentos violenta-nos a todos, não é? Agora, se formos falar a nível do tipo legal de crime, de VBG, efetivamente a violência física, ela é maioritariamente perpetuada por homens, porque dentro da construção do género é o homem que é dado o poder da autoridade e da força. E a violência psicológica, a mulher normalmente, a violência com base no género, a nível psicológico, normalmente ela é perpetuada pela mulher. Porque a ela que é dada a flexibilidade emocional. Portanto, ela brinca psicologicamente com um homem. Nomeadamente, por exemplo, uma mulher, se o homem não está a trabalhar. Isso eu digo por uma experiência própria, de quando eu estive a trabalhar na Associação de Mulheres Juristas e que atendi muitas vítimas. E isso era recorrente. As mulheres demonstravam que, por um lado, elas não se importavam que o homem tivesse outras mulheres. Aí elas me diziam, doutora, ele sempre teve as suas mulheres, eu nunca me incomodava, mas agora ele não só está sem trabalho, quando está com trabalho, ele está a deixar dinheiro na casa de outras mulheres, né? Então é aí que o problema começa. E o que é que ela faz com esse homem? Se não me dás, eu vou arranjar outro que me dá, não é? Isso também é violência. Exatamente, é isso que eu quero trazer. Portanto, aí a mulher lança-se mão. Mas tem uma questão, muitas vezes quando acontece a violência, às vezes os casais não têm essa noção que estão num relacionamento abusivo. Há sinais? Há muitos sinais nesse aspecto. Infelizmente, as mulheres não dão conta, aliás, os casais não dão conta que estão numa relação extremamente abusiva. E há sinais, e há parâmetros mesmo de medir esses sinais de uma relação abusiva, até que pode acontecer em outras coisas. Mas nós também estamos preocupados com a situação dos homens, sobretudo dos rapazes. Há um sinal bem forte de que há um forte empoderamento das mulheres em relação aos rapazes. E os rapazes estão a ficar para trás. A nível do ensino, isso é bem claro, que estão mais meninas nas universidades do que os rapazes. É notório que está mais a delinquência juvenil, é mais homens do que mulheres. Então há um sofrimento por parte dos homens e rapazes. Nós também, isso é a nossa preocupação, porque tudo isso é violência. E muitas vezes a violência com base no género, a violência familiar ou a violência conjugal sai para fora. Se nós temos violência juvenil
Se nós temos outro tipo de violência na nossa comunidade, muitas vezes sai de dentro de casa, dentro de família para fora. Então é um aspecto muito importante que devemos começar a pensar nisso, porque senão os homens estão a ficar para trás. É uma preocupação, porque nós queremos trabalhar em igualdade de género. Não podemos empoderar um para o outro ficar mais baixo. Quer dizer que vamos continuar com a desigualdade, vamos continuar a ter problemas. Nós precisamos de equilíbrio. Em relação à violência com base no género, não podemos tirar a culpa ou culpabilizar sempre os homens, que o homem é agressor, que o homem faz isso, o homem faz aquilo. Muitas vezes nós ouvimos essa linguagem, que só os homens é que são agressores, que só os homens que fazem isso é a mulher. Não é bem assim, não é bem assim. Porque até uma mulher pode resolver situações de conflito se tem uma capacidade de trabalhar a efetividade com o próprio companheiro. Só tocar aqui mais um ponto. Muitas vezes as vítimas, pode ser tanto homem como mulher, não denuncia talvez por medo, talvez está desmotivada pela questão da demora na resolução dos processos. Como é que vê isso? Exato. Aqui, sim. Sim. Isso também é uma percepção que nós temos. Há pessoas que recorrem à associação sem ter que ir à polícia ou fazer denúncias porque acham que já perdem alguma confiança, porque já viram tantas outras pessoas com queixa e não resolvem nada. Inclusive, e muitas vezes... Desculpa, inclusive temos um exemplo, o último caso do feminicídio que foi registrado aqui na cidade da Praia. Os familiares criticam a morosidade da justiça e, portanto, apontam o dedo às autoridades a dizer que se o problema fosse dado atenção especial a tempo, a tragédia poderia ser evitada. Concordamos perfeitamente. Essa senhora tive várias queixas, inclusive em São Domingos, na cidade da Praia, mas podemos ver o desfecho. E muitas mulheres que foram mortas em Cabo Verde, não é a primeira vez. São situações que remontam e que não haja um desfecho nesse caso. Mas também a nossa lei não prevê a retirada do agressor sem encontrar em flagrante delito, não é? Muitas vezes a situação da VBG acontece à noite ou de uma outra hora, que quando chamam ou se tem condições de chamar a polícia, aí tudo bem, mas no outro aspecto ainda não sei se ainda não é um assunto que a lei, por exemplo, nos outros países, não é? O agressor é automaticamente fora de casa, por enquanto está à espera da justiça e a contribuir com todo o rechear e alimentação da família. Enquanto aqui em Cabo Verde ainda estamos nesse dilema, 2, 3 anos à espera da justiça. À espera que o processo e seja o agressor resolvido. ou a agressora continua dentro da família e até acontecer a situação que infelizmente acontece. Margareta, como é que vê esse aspecto? Exato. É isso, efetivamente, se formos ver, os maiores casos de VBG são violência física e do homem para a mulher, entre casais ou ex-casais, né? Seja de namoro, união de fato ou casamento. Tanto que a lei ressalva que ela é especialmente aplicada, ou que também é aplicada nesses casos, porque nesses casos é que acontece mais, portanto, quando há uma relação de afetividade. E isso, se formos ver, está ligado com mais um conjunto de mitos à volta do casamento e do que é uma união, não é? Nós temos essa tal perspectiva da metade da laranja, não é? Eu tenho que encontrar a minha metade da laranja. Ou então eu tenho que encontrar a minha tampa de panela, né? Como dizemos na expressão crioula que eu estou a tentar traduzir. Portanto, todas essas crenças à volta da necessidade de um relacionamento faz com que a escolha de com quem relacionar não seja uma escolha tão consciente e de avaliação de todas as alternativas. Só por um aspecto, afinal, essa lei VBG é aplicada em que circunstância? Ela é aplicada em relação a qualquer pessoa, não há necessidade de haver
uma relação de afetividade, não é, entre essas pessoas, pode ser aplicada entre dois estranhos. Portanto, vamos dizer, se acontece um acidente de carro e, entretanto, a pessoa que está por detrás é um homem e ele desce do carro e encontra uma mulher no volante, dá-lhe uma bufetada e diz-lhe: mulher no volante de perigo constante. Porque temos que ver que a violência baseada no género, para ser enquadrada enquanto crime de VBG, temos que encontrar a questão do género, né? Temos que encontrar o preconceito de género como motivo da violência. E aqui quero esclarecer uma coisa que a Vicenta trouxe, que é esse perigo que estamos a passar agora de quase querer criar um desequilíbrio, de reforçar uma parte em detrimento do outro, que está a levar muitos homens a questionar. Então, se uma mulher me bate, não é violência baseada no género? E a resposta é: a violência é sempre crime. É sempre crime, ou seja, é sempre suscetível de queixa. Agora, a diferença pode ser que essa violência não seja baseada no género. Porque para ser baseada no género, o motivo da violência tem de ser o reforço dos papéis de género. Não é? Então, isso que fica porque essa história de estarmos a trazer a questão do feminismo sem desconsiderar a valência que isso pode trazer. Mas estamos a ir para um caminho que pode ser um caminho que traga mais conflitos. Porque no final do dia, o que queremos dizer é que todo ser humano tem direito de ser aquilo que é, tem o direito de se experienciar e de se descobrir, sem a necessidade de enquadrar numa perspectiva de homem ou de mulher, não é? Porque a questão da LGBTI, não é? Portanto, lésbicas, gays, transexuais e intersexual, também é uma problemática trazida pelo género. Porque são pessoas que não se enquadram dentro do padrão do que é ser mulher ou dentro do padrão do que é ser homem. Portanto, ou é uma mulher que sente-se atraída por uma outra mulher e dentro da perspectiva de género, o homem tem que estar com a mulher e a mulher tem que estar com o homem. Portanto, essa pessoa é discriminada por não responder ao padrão de género. Ou criamos ainda confusões maiores, que é a questão da transexualidade. Só para aproveitarmos aqui o tempo, por exemplo, citou aqui a questão de direito e veemente essa lei. O que é que essa lei prevê, essa lei VBG, a senhora Vicenta? Sobre o quê? Essa lei VBG, o que é que ela prevê? Que pontos essenciais ela traz? É uma lei muito boa. Cabo Verde ganhou muito com a lei da VBG. Um dos pontos essenciais da lei da VBG é crime semipúblico que passou a ser um crime público. Qualquer pessoa pode denunciar, pode fazer queixa de uma situação de um vizinho ou uma situação que ele considera que é uma violência com base no género. Mas, desculpa, pela construção que mostraram aqui, construção social, a sociedade tem vindo a mostrar que não tem nenhuma responsabilidade. Uma briga de marido e mulher não se mete a colher. E como é que podemos resolver esse problema, sendo que a sociedade está a se afastar e a deixar claro que não tem responsabilidade sobre o que acontece entre casais? Nós temos outra percepção. Eu acho que a sociedade está a acompanhar essa situação de violência com base no género. Inclusive, nós na associação sempre recebemos queixa de outras pessoas que denunciam a situação da violência que conhecem ou na família, ou na vizinhança, ou no mesmo prédio. Então, achamos que as pessoas já começaram a entender sobre esta situação. Por isso que nós consideramos que essa lei é muito boa por essa questão de crime semipúblico a crime público. Uma outra questão é a celeridade da justiça. Apesar que há ainda muitas dificuldades, há muita queixa, porque temos 2 meses para dar o desfecho da situação de uma denúncia de VBG ou do crime de VBG. Infelizmente não está a acontecer, mas porque sabemos também das limitações dos nossos serviços da própria instituição. E o outro ganho
é que a lei vem sempre acompanhada da questão jurídica, mas de questão social. Então, na lei temos muitas questões sociais, desde casa de abrigo, casa de passagem, fundo de apoio às vítimas, que também faz parte da lei. Então, é um primeiro lei muito bom de Cabo Verde relacionado com essa questão de violência com base no género. Senhoras, o programa está a caminhar para o fim. Vamos então deixar aqui as considerações finais. Começamos por si, Margarete, deixa algumas considerações sobre essa questão. É assim, sendo a problemática de género uma problemática social, todos nós temos um papel fundamental na mudança. E esta mudança, não precisamos estudar o género para trazer esta mudança. Esta mudança pode começar a nível pessoal, de respeitarmos a nossa autenticidade. Não é? Porque na natureza nada é igual a nada, nenhuma folha da mesma árvore é igual a outra, nem um floco de neve é igual a outro floco de neve. Então nós também, fazendo parte desta natureza, somos todos diferentes. Então se começarmos por aceitar nas nossas diferenças, na nossa identidade com os demais e agir de acordo com aquilo que somos, para já não só questão de género, como muitas problemáticas cairão por terra. Porque uma pessoa que faz isso é uma pessoa realizada e terá uma ocupação permanente, não terá tempo para apontar dedo para ninguém. Então é isso, e a questão de género, a ninguém escapa. Um jurista não escapa da questão de género, o juiz não escapa da questão de género, o Presidente da República não escapa. Todos acabam ficando envolvidos. Exato, e todos somos socializados dentro de uma sociedade machista, não é? Portanto, essa socialização está em nós. Se conseguirmos libertar em nós, conseguiremos, com certeza, construir uma sociedade melhor. Senhora Vicenta Fernandes, é 1 minuto para deixar a sua consideração final. A violência com base no género é questão de direitos humanos. Nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que dar às pessoas as suas liberdades. Sendo questão de direitos humanos, sendo questão de viver em paz e na tranquilidade, é um apelo a toda a sociedade. Os políticos, os governantes, a sociedade civil, para que todos juntos possamos minimizar ou acabar com a violência com base no género em Cabo Verde. É preciso acabar com o feminicídio, é preciso acabar com os mortos das mulheres e deixar as crianças desamparadas. É o apelo que nós estamos a fazer a toda a comunidade cabo-verdiana. Cabo Verde é um país que nós podemos trabalhar facilmente se todas as pessoas engajarem nessa causa. É um apelo que nós deixamos aqui, um forte engajamento de todos nós para lutarmos contra a violência com base no género. Senhoras, muito obrigada pela vossa participação aqui no programa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. E o ponto de vista chega ao fim. Esperemos que conseguiu tirar o máximo de proveito do que foi aqui abordado. Lembrando o nosso tema, violência baseada no género, um problema social que continua a ser um desafio em Cabo Verde. Nós nos vemos daqui a 15 dias.